venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Hoje eu quero convidar você a vir comigo numa aventura. Uma viagem até a região sudoeste do Mar Morto, no território da Jordânia. É nesse lugar que nós encontramos a localização aproximada das antigas cidades de Sodoma e Gomorra. Elas foram grandes cidades num determinado momento da história, tinham riqueza, luxo, mas eram cheias de corrupção e imoralidade. Eruditos e arqueólogos acreditam que Sodoma e Gomorra eram parte de uma metrópole que consistia de 5 cidades, cada uma tendo o seu próprio rei. Eram um centro urbano produto de grande riqueza e sofisticação. Além disso, do lado de fora das cidades, o terreno era muito fértil. Estudos têm revelado que eles cultivavam muitos grãos e árvores frutíferas. Estas cidades também eram centros comerciais. Na verdade, não tinham falta de coisa alguma. Era uma cidade para lazer, cheias de oportunidade de todo tipo de prazer. O vinho nessas cidades era comercializado livremente e a perversidade crescia. O povo dessas cidades deu as costas para Deus. Tudo o que lhes interessava era a busca do prazer pelo prazer. Mas o dia estava chegando em que estas cidades veriam o julgamento de Deus. O famoso arqueólogo Dr. Nelson Glueck trabalhou no sudoeste do Mar Morto e descobriu uma rota de comércio que vinha da antiga Mesopotâmia até Sodoma e Gomorra. E essa rota comercial permitia que essas cidades aumentassem em riqueza e luxo. Um sítio arqueológico foi descoberto nas margens sudoeste do Mar Morto, onde os arqueólogos acreditam ser a localização exata de Sodoma e Gomorra. Não existe uma certeza absoluta, mas existe considerável evidência de que aquele é o lugar. Eles descobriram ali mais de 1,5 milhão de sepulturas, o que indica uma população grande e crescente na época. Mas a população se corrompeu e, sendo advertida de sua iminente condenação, a Bíblia nos conta o que aconteceu a essas cidades em Gênesis capítulo 19, 24. Gênesis 19, 24. Então fez o Senhor chover fogo e enxofre da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. O mais impressionante é que, ao escavarem, os arqueólogos encontraram sinais de destruição total, incluindo uma camada de cinzas que tinha entre 10 a 50 centímetros de espessura. Estas descobertas são uma incrível confirmação da destruição descrita na Palavra de Deus. Mas você deve se lembrar que Sodoma e Gomorra eram cidades absolutamente corrompidas. Gênesis 18, 20 descreve como o pecado tinha se agravado nessas cidades. Mas nessas cidades vivia um servo de Deus, Ló, e sua família. Ló era sobrinho de Abraão. Um anjo visitou Ló e levou ele e sua família para fora dessas cidades pervertidas, e ao sair da cidade, a esposa de Ló olhou para trás. O coração dela ainda estava naquela cidade corrupta. Ela ainda se sentia presa aos prazeres, à riqueza e ao materialismo. Ela não conseguiu deixar o velho eu para trás e desfrutar a nova vida que Deus tinha planejado para ela. Deus chamou Ló para providenciar uma saída para ele. E hoje é isso que Jesus faz por você e por mim. Ele apela para que deixemos para trás tudo que nos separa dele e escapemos para junto dele. A mulher de Ló olhou para trás e ficou eternamente perdida. Hoje, Deus nos chama para sermos cristãos genuínos e vivermos um relacionamento transformador com Ele. Esse é o desejo de Jesus para você e para mim, não importando o seu passado, não importando o meu passado, mas o que Jesus quer é um compromisso total
de hoje em diante. Bem, o fogo desceu sobre aquelas duas cidades e numa das passagens que já examinamos, observe a lição que podemos retirar dessa experiência de Sodoma e Gomorra. Em Judas tem apenas um capítulo, Judas, versículo 7, nós lemos o seguinte: lembrem-se também das cidades de Sodoma e Gomorra e das cidades vizinhas. Os habitantes dessas cidades cometeram imoralidade e perversão sexual e sofreram o castigo do fogo eterno, servindo de exemplo para nós. Mas Sodoma e Gomorra servem como exemplo do que a destruição final dos perversos será. Não um lugar que ficará queimando para sempre, ou um lugar de tortura contínua, mas a destruição permanente pelo fogo que tem resultados eternos. Sodoma e Gomorra foram destruídas totalmente, completamente. Elas viraram cinza e restolho. Isto serve como um exemplo do que o inferno será. Essas eram cidades corruptas e imorais. Elas receberam advertências suficientes, mas finalmente Deus disse um dia que o tempo havia acabado. E um outro dia está vindo, muito em breve, quando a taça da rebelião e do pecado aqui na terra ficará cheia e Deus vai intervir para garantir que um remanescente fiel permaneça. Uma geração fiel que Ele vai levar para o lar, lá para o céu. E aqueles que não querem ser parte do reino de Deus, Deus vai, em função da sua misericórdia, Ele vai encerrar a existência deles através da destruição com fogo, logo após o milênio. Sodoma e Gomorra não estão ainda queimando até hoje, mas a Bíblia descreve que um fogo eterno as consumiu. A Bíblia descreve o fogo eterno como um resultado permanente. Elas nunca queimarão de novo. A destruição foi completa e o efeito dessa destruição eterno e permanente. Isso é que é o fogo eterno. Um fogo eterno, na descrição bíblica, não é algo que queima continuamente, eternamente, mas é algo que transforma em cinzas o que encontra pela frente de maneira permanente e duradoura. O fogo foi queimado e o que está queimado eternamente. Jamais será queimado de novo porque foi destruído. Segundo Pedro, capítulo 2, verso 6, nos diz que Sodoma e Gomorra foram reduzidas a cinzas. Isso representa bem o que será o inferno. Não um lugar, mas um evento em que a terra será completamente purificada do pecado. Isto inclui o diabo, seus anjos e inclusive o pecador que não se entregou a Jesus. Tudo reduzido a cinzas. E então a terra estará preparada para ser renovada. Minha amiga e meu amigo, esta é a mensagem que aprendemos dos ensinos de Jesus e dos escritores bíblicos ao longo de toda a Bíblia. A morte é a destruição completa e ela é o destino final dos perversos. Porém, alguns acreditam e ensinam que Satanás e os pecadores serão atormentados para sempre e sempre. A base para essa crença não é bíblica. Ela tem as suas raízes em tradições egípcias que foram recebidas pela filosofia grega e acabaram entrando na igreja através do paganismo romano. Mas há pessoas que fazem referência a um texto bíblico, Apocalipse 20, 10. Vamos ver o que Apocalipse capítulo 20, verso 10 nos diz. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. O que essa frase, pelos séculos dos séculos, significa, de fato, se olharmos o original grego, é até o fim do tempo. Pense bem no que significa ter um inferno que queima para sempre. Já pensou? Você já se queimou alguma vez? Eu já me queimei, dói bastante, não é? Mas ser lançado no fogo leva finalmente à morte. Um fogo que arde para sempre
tornaria necessário que Deus regenerasse a vida do indivíduo continuamente para que esse indivíduo pudesse continuar sofrendo e sofrendo. Isso não combina de maneira alguma com o caráter de Deus. Os perversos são consumidos, mas são consumidos completamente. Satanás e seus anjos são destruídos totalmente e o efeito é permanente. Por isso, para sempre na Bíblia, pelos séculos dos séculos, muitas vezes denota um tempo limitado, como, por exemplo, o tempo de vida de alguém. Êxodo capítulo 21, verso 6, usa essa expressão. Vamos ver o que encontramos aqui em Êxodo 21, 6. Então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira. E o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Então, veja, este texto fala de um servo ou de um escravo. Existe, porventura, algum escravo hebreu que desde os tempos bíblicos ainda serve o seu senhor até os dias de hoje? É claro que não. Portanto, para sempre, neste contexto aqui, significa para sempre, mas enquanto o escravo vivesse. Enquanto ele vivesse, ele serviria o seu senhor. Veja agora a descrição de Jonas, de quando ele foi engolido por um grande peixe. Jonas, capítulo 2, verso 6. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, à terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Então, Jonas, por acaso, será que ele ainda está lá na barriga do peixe? Não, foi por um tempo determinado. Se nós voltarmos agora a 1 Samuel capítulo 1 e verso 22, nós veremos que naquele texto, Ana dedicou Samuel para que ele servisse ao Senhor no templo e para que ele ficasse lá para sempre. Eu pergunto a você, Samuel, o pequeno Samuel, ainda está lá no templo? Não. Na verdade, se nós voltarmos aqui a 1 Samuel, capítulo 1, verso 28, 1 Samuel 1, 28, veremos o seguinte. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Então, o para sempre era enquanto Samuel vivesse. Enquanto ele viver, isso é para sempre. Essa descrição do fogo eterno e da fumaça subindo pelos séculos dos séculos são metáforas que enfatizam a tragédia da destruição. Agora veja como a Bíblia fala da destruição dos perversos em Isaías, capítulo 28, verso 21. Isaías 28, 21. Porque o Senhor se levantará para realizar a sua obra estranha. Essa destruição é chamada de estranha, muito estranha, como dizem outras versões bíblicas. Afinal, Deus é um criador e não um destruidor. O que Deus mais quer é criar um coração novo em você e em mim. Mas não é preciso que tenhamos medo do inferno. Nós podemos servir a Deus como uma resposta de amor e não por medo. Mesmo que os que escolhem não seguir a Deus, eles não serão punidos por uma eternidade, não serão punidos eternamente por uma vida limitada de erros e escolhas erradas. Deus, em sua misericórdia, Ele vai destruí-los num instante, e num instante só. Até mesmo Jesus usou uma linguagem chocante para nos mostrar que não vale a pena experimentar o inferno. Numa parábola em Mateus capítulo 13, verso 50, Jesus diz o seguinte, Mateus 13, 50. E os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Em Mateus 22, Jesus descreve o céu como um grande banquete de casamento, uma grande celebração. Mas alguém aparece ali despreparado, sem veste nupcial. Isso é uma alusão a estar coberto pela justiça de Cristo, ou no caso do convidado, não estar coberto. Este convidado é presunçoso e é expulso da festa. E em Mateus 22, verso 13, nós lemos o seguinte, Mateus 22, 13.
Então o rei disse aos seus servos: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Ora, por que tanta dor? Porque em cada um desses exemplos, os indivíduos estão lá do lado de fora. Eles se dão conta, finalmente, de que perderam algo muito importante. Eles perderam a maravilhosa recompensa da vida eterna. Mateus 25, 21 fala desta recompensa. Mateus 25, 21. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. A alegria do nosso Senhor é estar no céu com cada um de nós pela eternidade. Perder a eternidade será a maior tragédia da história. Esta, sim, é a agonia do inferno. Por isso, Deus não precisa torturar arbitrariamente os perversos para puni-los de maneira adequada. A dor, a verdadeira dor, vem finalmente quando eles percebem que perderam algo precioso, jogaram fora todas as oportunidades. Afinal de contas, não existe a mínima comparação. Nada nesta vida se compara com a calma e a paz do céu. É por isso que entre os perversos existe choro e ranger de dentes. Então, continue a me acompanhar aqui no nosso estudo bíblico. A Bíblia indica claramente que o inferno não é um lugar, mas ele é um evento nesta terra que dará fim ao pecado, e isto para sempre. Este evento destrói o pecado completa e permanentemente. Este é o ato de misericórdia de um Deus de amor que precisa dar um fim a todas as coisas. Bem, alguns vão dizer, mas espere aí, a Bíblia não diz que Jesus pregou aos espíritos em prisão? A Bíblia diz isso. Esse texto se encontra em 1 Pedro 3,19. 1 Pedro, capítulo 3, verso 19. Ali nós lemos: no qual foi e pregou aos espíritos em prisão. Bem, a maneira mais segura, mais fácil de entender este texto é lendo a informação que encontramos ao redor dele, ou seja, lendo o contexto. Vamos começar um verso antes e vamos seguir a nossa leitura por mais alguns versos depois. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 3, a partir do verso 18 até o verso 22. Leamos. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Então vamos com calma aqui. Primeiramente, o verso 18 deixa claro que Jesus foi vivificado no Espírito. É isso que a Bíblia diz. Portanto, Jesus não está morto nessa passagem. Ele está vivo, vivificado. Então, quem são estes espíritos em prisão e quando foi que Jesus pregou a eles? O verso 20 esclarece. Aqueles dos dias de Noé. Cristo, através dos profetas, falou àqueles que viviam nos dias de Noé. Aqueles homens que estavam possuídos por espíritos maus, espírito de violência, de imoralidade, e Jesus tentou, através dos profetas, libertá-los da sua escravidão ao pecado. Ele deu a eles toda a chance possível para se arrependerem e para se libertar da escravidão. Pedro, portanto, não está falando aqui de uma visita que Jesus tenha feito ao inferno que queimava continuamente, a um lugar no espaço. Não, Jesus, pelos profetas, falou ao povo nos dias de Noé, àqueles espíritos que estavam acorrentados pelo pecado.
Mas outros vão dizer agora, mas e o que dizer da história do rico e de Lázaro? Realmente, esta passagem se encontra em Lucas capítulo 16, versos 29 a 31. Lucas 16, 29 a 31. Leamos. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Lá no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Diz, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, ele está aqui consolado, e tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas? Ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se dentre os mortos alguém for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. O primeiro ponto importante acerca desta passagem é que ela é uma parábola, que pertence a uma série de parábolas que Jesus usou para ensinar sobre o reino de Deus. Muitas vezes, parábolas são simbólicas ou metafóricas apenas para ilustrar um ponto. Cada detalhe dessa parábola não pode ser analisado literalmente, porque se fosse assim, nós diríamos que o seio de Abraão é literalmente o céu. E quão grande teria que ser o seio de Abraão para poder abraçar a todos que chegassem a ele? Naturalmente, trata-se de uma ilustração. Além disso, o céu seria um lugar terrível se nós continuássemos a ter contato com aqueles que morreram sem aceitar a Cristo. Que céu seria esse? Nesta parábola, Jesus usou uma história comum entre os judeus. Era uma história que descrevia a morte como uma passagem através de um vale escuro, e essa mesma história descrevia o encontro da salvação como uma fuga para o seio de Abraão. Os judeus naquela época também costumavam acreditar que os ricos eram abençoados por Deus e que certamente iriam para o céu. Então Jesus usou essa parábola para virar o mundo deles de cabeça para baixo. E em seguida ele usou a parábola para ensinar 3 pontos distintos. Primeiro ponto que Jesus tentou ensinar: a riqueza ganha pela ganância, a riqueza que é ganha pela desonestidade, ou a riqueza que é feita através da falta de cuidado com os necessitados, não é um sinal do favor divino. Segundo, não existe segunda chance após a morte. A vida que nós temos aqui é vivida uma só vez. Depois dela vem a morte e não existe segunda chance. A chance que eu e você temos é agora, enquanto vivemos. Terceiro, Jesus tinha dado sinal após sinal, milagre após milagre. Ele, inclusive, ressuscitou mortos. Mas os líderes religiosos rejeitaram a Jesus ainda assim. Entretanto, se eles tivessem estudado as Escrituras, tivessem estudado o Antigo Testamento, eles teriam sabido que Jesus era o Messias prometido. Mas a sua recusa em estudar a palavra de Deus não permitiu que eles aceitassem Jesus, mesmo com todos os sinais do mundo. Minha amiga e meu amigo, nós não precisamos fazer como eles. Nós podemos aceitar Jesus e o milagre do seu amor. O céu é real e Jesus quer levar você para lá.
Jesus sofreu na cruz todas as consequências da segunda morte. Ele enfrentou a incerteza e o salário integral do pecado. Ele fez isso para que eu e você não precisássemos fazê-lo e para que possamos viver eternamente com Ele. Ele está preparando um lugar agora mesmo. Ele vai preparar a nova terra para aqueles que o amam e que querem estar com Ele. Meus queridos amigos, nós não temos que ter medo do fogo do inferno, porque o inferno não foi preparado para nenhum ser humano, só para o diabo e seus anjos. O pecado será destruído ali no inferno. Tudo que nós precisamos fazer é largar o nosso pecado e nos apegarmos a Jesus. É colocar a nossa fé em Cristo como Salvador e confiar a nossa vida em Suas mãos. E eu pergunto, por que não fazer esta escolha hoje? Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, ajuda a quem ouve minha voz neste momento a apegar-se a Jesus de uma vez por todas, para que um dia nós estejamos juntos todos lá no céu. Isso eu te peço em nome de Jesus. Amém. Este programa do Está Escrito Canadá chegou ao fim, mas espero poder encontrar com você em nosso próximo programa. É sempre bom ter você aqui conosco e que Deus abençoe a sua vida. Escreva para nós, envie seus pedidos de oração e até o nosso próximo encontro, mas não se esqueça, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.